Hoje vamos ver aqui 7 jogos que te dão liberdade até demais. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, o primeiro jogo que a gente vai ver aqui hoje vai ser o Baldur's Gate 3, um jogo que antes mesmo do seu lançamento estava causando um baita de um rebuliço dentro da comunidade. Pra quem não conhece, Baldur's Gate é uma antiga franquia da BioWare que agora passou para as mãos da Larian Studios, que é famosa por causa do jogo Divinity Original Sin, e a ideia principal desse jogo é trazer toda a liberdade caótica de uma mesa de RPG real pra dentro de um videogame. Pra quem nunca jogou RPG, sempre tem um narrador contando os fatos e você e os seus amigos ali como jogadores criam personagens fictícios, mas vocês precisam interpretar esses personagens e a coisa vai fluindo naturalmente, não existe um roteiro escrito do que vai acontecer, tudo vai depender da sua ação real dentro do jogo e também o resultado dos seus dados na hora que você for atacar ou inspecionar alguma coisa. É a maior doideira e é uma experiência que vale a pena se você tiver a oportunidade de jogar algum dia. Agora imagina trazer isso para os videogames. Óbvio que já existem muitos RPGs por aí, mas na grande maioria deles você só segue uma história pré-definida sem muita liberdade de escolha, diferente de um RPG de mesa como a gente comentou aqui. Só que o Baldur's Gate 3 é um jogo que quer simular essa experiência, te dando centenas de escolhas que realmente vão afetar o seu jogo e sua intenção com outros personagens. É uma coisa de louco e às vezes essa liberdade até passa um pouco do limite, principalmente quando o assunto é relacionamento dentro do jogo. E é melhor eu nem explicar, senão o vídeo vai ficar mais 18 rápido demais aqui, viu? Como é que faz pra dizer? Apesar de já ser um pouco antigo, um jogo que sempre é referência quando o assunto é deixar o jogador livre pra voar é o Fallout New Vegas. Esse jogo tem um mapa gigantesco pra você explorar, NPCs vivos e interessantes, itens que contam histórias e facções que criam interações muito diferentes entre elas. Você pode até argumentar aqui que esse é o modelo padrão de jogo de mundo aberto da Bethesda e que Skyrim faz isso melhor, mas o ponto forte de New Vegas é que ele trabalha as facções como nenhum outro jogo. Você percebe que elas são vivas, você descobre elas através de NPCs interessantes e perto da reta final do jogo, suas decisões mudam totalmente o rumo de New Vegas. Existem facções que você pode tanto exterminar da existência, como subir na hierarquia até comandar tudo. Você pode se juntar à Legião de César se gostar de crucificar pessoas vivas, ou então à Sociedade da Luva Branca para se tornar um canibal. Da mesma forma que você pode lutar para ajudar a NCR a botar ordem na anarquia de Vegas, ou só viver sua vida como Lone Ranger, sem se filiar a nenhuma facção e deixando Vegas andar com as suas próprias pernas no final. As suas escolhas mudam muito o futuro da cidade e o interessante é que no final do jogo ainda te mostra o resultado da sua decisão no longo prazo. Vegas já é um jogo mais antigo, mas apesar das limitações da sua época, até hoje é um bom exemplo de jogo de mundo aberto. A Obsidian com certeza fez um ótimo trabalho com o Fallout New Vegas, mas o que pouca gente se lembra é que existe um filho perdido da Obsidian que foi feito e lançado praticamente ao mesmo tempo que o New Vegas, que é o Alpha Protocol. Esse jogo desconhecido é basicamente um simulador de espionagem, onde o nosso personagem trabalha para uma agência secreta do governo e tem que lidar com todas aquelas coisas que a gente já viu em filmes do 007. Até aqui tudo normal, mas o que esse jogo tem de diferente dos outros é a quantidade insana de escolhas que você tem que fazer a todo momento e que mudam basicamente toda a história do game. Cada interação tem resultados diferentes dependendo de como você escolheu se comportar, podendo escolher ser um manipulador nato ou então um brutamontes burro que resolve tudo no soco, entre outras opções. Isso vai fazer cada personagem gostar mais ou menos de você e no final isso vai fazer toda a diferença. Esse sistema é tão avançado que até hoje a gente não tem nenhum jogo que faça algo parecido, somente as séries da Telltale que se inspiram nele, mas que até já saíram de cena por causa da falência da empresa, né? No final das contas, esse jogo tem tantas variações de finais que nem existe uma lista com todas elas, mas infelizmente a genialidade do jogo acaba aqui. De resto, ele é um jogo bem mediano que não vendeu bem e que nem existe mais à venda hoje em dia, então os conceitos são legais, mas não adianta nada se o resto da obra já não ajuda muito. Thornton, please. I can pay you. Voltando agora lá para os anos 2000, existe um RPG bem esquecido que dava um grau de liberdade insana para o jogador muito antes de qualquer um desses que a gente viu por aqui, que é o Arcanum of Steamworks and the Magic Obscura. O conceito todo desse game aqui se passa em um mundo que se divide em tecnologia steampunk contra magias, e o lado que o seu personagem escolhe muda como tudo funciona ao seu redor. Mesmo sendo RPG, o jogo não te prende a classes nem nada do tipo, te dando liberdade para criar builds únicas e diferenciadas, criando
muitas possibilidades de gameplay. Você só fica preso à raça do seu personagem e tanto ela quanto o sexo do mesmo vai alterar bastante a forma como você é tratado pelas outras raças dentro do jogo. Um dos pontos que eu acho mais interessante é que, mesmo sendo bem antigo, ele sempre te dá várias formas de resolver um problema. Você pode tentar dialogar, ameaçar, subornar, roubar ou até atacar as pessoas para resolver os seus problemas. E todas as suas ações influenciam como a história se desenvolve ao seu redor. Uma das primeiras missões desse jogo, por exemplo, é aquela clássica história de eliminar os bandidos que estão fechando a estrada. Claro que você pode chegar matando todo mundo, como provavelmente todo mundo fez na sua primeira jogatina, mas é perfeitamente possível realizar essa missão só com o diálogo. Até o chefe final desse jogo você pode vencer só na lábia. E esse é um nível de liberdade que pouquíssimos jogos modernos conseguem entregar pra gente. É basicamente o Naruto depois que fez lá o 20 Rasengan e agora quer trocar ideia com o último chefe ali e vai ganhar a batalha no diálogo, tá ligado? Aí eu perdi no argumento. Um jogo que já é figurinha marcada aqui nos vídeos, mas que eu também não poderia deixar de fora, são os dois últimos jogos da franquia The Legend of Zelda. Jogos que não te dão liberdade no sentido da história do jogo, mas sim na gameplay. Ambos os Zeldas são jogos quase totalmente não lineares, ou seja, não existe uma ordem certa de missões pra você realizar. Em ambos os jogos, o jogador pode simplesmente ir andando direto pro chefe final logo no início do game, sem nada pra te impedir. Além do fato de que você vai ser desintegrado pelo chefe por ainda ser um baita fracote, né? Mas você pode tentar chegar lá. Só essa escolha que o jogo te dá de poder lutar contra o chefe logo no início já é muito legal, mas a ordem de fazer as missões do jogo também é totalmente livre, com o jogador podendo escolher quais regiões do mapa quer explorar primeiro e quais questlines ele quer ou não fazer. No recente Tears of the Kingdom, o nível de liberdade ainda deu um passo à frente graças ao incrível sistema de criação do jogo, que te permite juntar os mais variados tipos de geringonças para fazer tudo que te der na telha, desde coisas úteis até bobices como essa daqui. Parece que a Nintendo vai longe demais às vezes, mas não dá pra negar que explorar Hyrule nesse jogo é incrível. É uma brincadeira o que nós estamos assistindo. Pra encerrar, vamos falar de EVE Online, um jogo que eu sei que muita gente tem preconceito por causa das propagandas meio invasivas que invadiram a internet há algum tempo atrás, mas que ainda assim é um jogo de escopo absurdo que dá liberdade insana pro jogador. Pra quem não sabe, EVE Online é um MMORPG de exploração espacial com mais de 7.800 sistemas solares exploráveis. O mapa é imenso, mas isso nem é o ponto forte do jogo. O grande diferencial do EVE Online é que a maior parte do conteúdo do jogo é criado nas próprias interações entre os jogadores. Como assim? Não entendi. Nele você pode ter dezenas de profissões e muitas delas são acordadas entre os próprios jogadores, que podem te contratar para fazer uma escolta, transportar alguma coisa ou até mesmo para fazer espionagem em algum grupo inimigo. As guerras entre facções de jogadores desse jogo são totalmente espontâneas e de proporções monumentais. Intrigas entre os próprios jogadores causam as guerras e centenas de milhares de dólares reais são destruídos em naves, munições e mantimentos. É coisa de maluco, é quase uma realidade paralela isso aqui. E o grau de liberdade que esse jogo oferece é simplesmente sem igual. Você conhecia? A story that will forever be woven into the fabric of Eve. Mas e aí, você lembra de algum outro jogo que te dá uma liberdade absurda também que deveria estar nesse vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada. Se você curtiu, não esquece seu joinha, inscreva-se no canal e dá uma olhada nesse vídeo onde eu mostro pra vocês aqueles jogos que te humilham por tentar fazer 100% em um jogo. Você vai curtir. Valeu pessoal, fui!